Felipe Luiz aí sendo a prioridade do Flamengo para a renovação de contrato, né? O Flamengo já disse que essa é a prioridade do clube no momento. O Felipe Luiz ele tem vínculo até o fim desse ano e já recebeu uma proposta do clube. A dúvida, né, o entrave nesse momento é financeiro, mas a diretoria acredita que não vai ser problema. Segundo informação que foi trazida aí na imprensa, o José Botto viajou para a Europa durante a data FIFA para tirar uma folga ali com seus familiares e retorna nessa terça-feira ao Rio de Janeiro, onde vai tratar não só a renovação do Felipe Luiz, mas também outra prioridade da diretoria, que é a renovação com o Arrascaeta. Né? O Arrascaeta já vinha buscando uma renovação, a fase não era boa, e nesse ano o Arrascaeta está fazendo sua melhor temporada no Flamengo, o que gera, claro, uma pressão no clube pela renovação. O Flamengo propôs estender o contrato do Felipe Luiz até o fim de 2026, com renovação automática por mais uma temporada. E o Flamengo enviou proposta de renovação antes da Copa do Mundo de Clubes, mas naquele momento o departamento de futebol estava voltado para a janela de transferências. Mauro, acho difícil, né, o Felipe Luiz sair do Flamengo, e Felipe Luiz está conseguindo um feito, eu li isso em algum lugar, não sei se é desde 2011, Mauro, que desde 2011, né, que um treinador não fica no Flamengo do início ao fim da temporada, Mauro? Mas ainda falta um bocado para terminar a temporada. Imagina que o Flamengo perca jogos, fique fora da briga pelo Brasileiro e seja eliminado pelo Estudiantes. Será que o Felipe Luiz chega até o final do ano? Eu estou falando do Flamengo, tudo pode acontecer. Eu acho que ele vai ficar, mas ainda falta um bocado. Falta um bocado. O último técnico que ficou uma temporada inteira foi o Luxemburgo em 2011, né? Agora alguns saíram porque quiseram. O Mano Menezes pediu demissão porque quis. O Jorge Jesus saiu porque quis, né? Então tem essas exceções aí. Os outros foram demitidos ou não tiveram contratos renovados. Caso de Renato Portaluppi e Dorival. O Flamengo não renovou o contrato naquelas duas ocasiões em que terminaram seus compromissos. Outros tantos foram demitidos, né? Desde 2011 para cá, 2012 para cá. Com diferentes gestões, né? Isso aí pega ainda a época pré-reformulação do clube. Mas ainda é um pouco cedo para falar sobre isso, porque ainda falta setembro, outubro, novembro, um pedaço de dezembro. É justamente a parte difícil do calendário. No ano passado, quando o Flamengo chegou nessa altura, imaginava-se que fosse passar pelo Peñarol. Foi eliminado pelo Peñarol, depois o Tite caiu, né, e entrou o Felipe. No ano anterior, também imaginava-se que passasse pelo Olímpia. Foi eliminado pelo time Paraguai, depois perdeu o final da Copa do Brasil, caiu o Jorge Sampaoli e entrou o Tite. Quem pode garantir que não vai acontecer algo parecido? Pode acontecer. A minha opinião, acho que não vai. Eu acho que a tendência é ele ficar. Mas é só uma opinião. A gente não tem certeza disso. Ainda falta a parte mais difícil da temporada para o Felipe se provar e conseguir completar aí um ano inteiro à frente do clube. Mas no momento, eu acho que é um pouco precipitado falar sobre isso. Mas você acha que ter como prioridade a renovação com o Felipe Luiz é a movimentação certa da diretoria nesse momento? Realmente é ele hoje a base do que o Flamengo está jogando? O técnico é ele. Se você está satisfeito com o técnico, tenta renovar o contrato. O contrato vai até o final desse ano, renova-se o contrato. Acho que é natural. E ele, no momento, também não tem nenhuma proposta. Vai para onde? Ele vai ficar no Flamengo, ele quer ficar no Flamengo. A questão só é chegar num acordo, num consenso com relação a cláusulas contratuais, remuneração. Ele vai fazer um contrato melhor, porque o contrato que ele fez inicialmente foi um contrato de um cara saindo da base para assumir o profissional, certamente vai ganhar bem mais. Talvez isso até torne a negociação um pouco mais complexa, né? Natural que isso aconteça, mas tem tempo também, está num momento bom para discutir isso, porque o contrato dele vai até o final desse ano. Então, se o Flamengo tem interesse, né, em renovar o contrato, é uma hora boa para conversar. Já o Arrascaeta é só no final do ano que vem. Eu acho que isso aí já é assunto para o ano que vem, até porque você tem que avaliar, no caso do jogador, como ele vai estar. Está muito bem agora, vai estar muito bem em dezembro, vai estar muito bem em fevereiro? Não sei, eu não sei. Então, vamos ter que esperar e fazer o acordo na hora certa, né? Eu acho que passa por aí. Tentaram renovar o contrato dele, né, o agente dele, no começo desse ano, que seria um absurdo 2 anos antes, até porque no começo do ano o que havia, a última imagem era de uma temporada que não foi muito boa. Aí esse ano ele voltou a jogar bem e consegue ter um desempenho atlético melhor também. Então, outra situação. Então, tudo depende muito do momento.
Né? O Arrascaeta, eu falei exatamente isso também, né, Mauro? Porque o Arrascaeta, ele estava muito mal fisicamente. No ano que ele precisava entregar para realmente pressionar pela renovação, ele entregou muito. Ele está entregando muito, o Arrascaeta. Agora, eu sei, Marcos André, que você vai até me zoar, mas no caso do Felipe Luiz, claro, dependendo de como o Flamengo jogar, tá? No caso do Felipe Luiz, eu sei que às vezes eu ajo muito por emoção, meu amigo Marcos André, mas no caso dele, eu acho que por mais que o Flamengo não vença Libertadores e Brasileiro, tá? Mas o brasileiro jogando bem, acontecendo alguns acidentes, não ganhou brasileiro. E não ganha Libertadores, vai, que seja eliminado pelo Estudiantes, pelo Vélez, pelo Racing, pelo Palmeiras ou pelo São Paulo, River numa final também. O Felipe Luiz eu trataria de uma forma diferente. Porque eu vejo esse cara a longo prazo como um baita projeto do Flamengo. Primeiro, o Flamengo joga o melhor futebol desde a era Jorge Jesus. Isso aí, para mim, é inegável como o Flamengo joga o melhor futebol. Ele montou o time do jeito que ele quis, porque é muito óbvio que quem pediu a contratação do Samuel Lino, do Atlético de Madrid, clube do Felipe Luiz, onde ele fez história, quem pediu a contratação do Saul, que jogou com ele no Atlético de Madrid, foi o Felipe Luiz. Ele pensou esse time jogando de uma forma e agora ele está conseguindo fazer esse time jogar de uma forma. Então, o Felipe Luiz, eu pensaria a um longo prazo, independente de resultado. Claro, gente, se começar a passar vergonha no Campeonato Brasileiro, um jogo pior que o outro, joga mal, queda de rendimento, aí é óbvio que eu vou criticar, porque senão eu sempre falo isso, senão eu faria aqui um programa mensal, não um programa diário. Mas eu vejo o Felipe Luiz, Vamp, como um baita projeto de longo prazo para o Flamengo, como foi e continua sendo o Abel Ferreira no Palmeiras, porque eu não vejo treinadores melhores no mercado, Vamp. O mercado tá ruim mesmo de treinadores, né, Tico? Você pega aí, você vê aí a dificuldade que os clubes têm quando demite algum treinador na peça de reposição, porque não tem treinadores aí dando sopa. Por isso que vem muitos estrangeiros, treinadores brasileiros mesmo, não tem tantos, né? O São Paulo retornou ao Atlético Mineiro, o Fortaleza pegou o Palermo, e assim vai, né? É muito em cima do resultado e do trabalho, né? O trabalho com o que é isso? Conquista. Você tem conquista, vai ganhando, tranquilo. O plantel que tem o Flamengo, hoje eu estava até vendo que você que fala do Juninho Azerbaijão vai jogar hoje à tarde amistoso, vai passar aí num canal aí fechado. Aí eu estava olhando o plantel do Flamengo, você bota os 22 titulares, ainda sobra jogadores interessantes que poderiam ser titular em outras equipes. Outras equipes assim, eu vou citar até o Corinthians, né? E até mais outras equipes. É um plantel muito forte, né? Por mata-mata pode 180 minutos acontecer alguma coisa, mas por pontos corridos, tem ali o rival que é o Palmeiras e hoje o Cruzeiro, que está buscando isso, eu não vejo mais nenhuma outra equipe chegando. O Flamengo ainda enfrenta essas duas equipes no Rio de Janeiro, Palmeiras e Cruzeiro em casa, e o plantel que o Flamengo tem é para ganhar o brasileiro tranquilo. Tranquilo não, tem que jogar tudo, mas pelo nome dos jogadores da qualidade, por pontos corridos aí, para mim o Flamengo é o principal favorito. Por mata-mata você não sabe nunca, né? Chega num dia à noite, você vai e joga mal. Daqui a pouco você perde um jogo, aí vai ter que reverter um jogo de... Você perde um jogo de 1-0. No outro jogo você tem que ganhar por 2 para poder passar. Isso pode acontecer com qualquer equipe que tenha várias qualidades, vários atletas de qualidade e uma equipe boa. Pode, numa noite, perder um jogo e no jogo seguinte ter que ganhar de diferença de 2 e pegar uma retranca desgraçada e acabar sendo eliminado. Já aconteceu isso em outras oportunidades com o Flamengo. Né? Mas por pontos corridos, eu vejo... o Palmeiras gastou quase 700 milhões. Mas eu não vejo essa qualidade toda desses jogadores do Palmeiras, que o Palmeiras gastou 700 milhões. Mas pode ser uma equipe perigosa no mata-mata. Mas por pontos corridos, eu acho que o Flamengo ele vai nadar de braçada até a 36ª rodada. Ele vai pegar o Juventude. O Mauro falou agora, vai pegar o Juventude, acho que tem 28 anos.
que não ganha lá, mas a gente fala assim, 28 anos parece que joga todo ano, né? O Juventude ficou 7, 8 anos também na Série B, né? Pode ter isso também, contar. Mas dá 28 anos. Mas nas últimas temporadas, perdeu quando foi lá. Ano passado mesmo fez 1-0, tomou uma virada. 2 cruzamentos, tomou 2-1. 2-1. E teve aquele jogo lá que o... Não sei se foi o Eric. Foi do Aguaceiro. O Mateuzinho que... Foi o Mateuzinho que deu a bola no pé do Pacheco, aquele centroavante lá, ele fez o gol. Esse lance, o dia que o gramado estava encharcado, era pandemia, não tinha público, o Rogério Ceni era o técnico. Aí o Ceni gritando na beira do campo, não dá para sair jogando. Ligação direta, sai no chutão, que não dá para tocar a bola aí perto da área. Era a área do Flamengo daquele primeiro tempo, estava toda encharcada. Ele acabou de falar, o Mateuzinho que está no Corinthians vai atravessa a bola na frente da área, a bola para do pé do jogador adversário que faz o gol. Mas tem isso, né, Tico? É o treinador muito promissor, não. Já tá. Que nem eu vi o Everton Ribeiro, pô, Rogério Ceni do Flamengo é totalmente diferente do Bahia. Pô, olha quantos anos tem que o Rogério Ceni já estava também, depois que ele saiu do Flamengo trabalhando. Né? Lógico que vai só aprimorando e pegando mais experiência e melhorando. Isso acontece quando você é um jogador de 20 anos, você faz 21, 22, 23, 24, você só vai ficando mais experiente. E o treinador é diferente do atleta de campo quando está jogando. Às vezes você com 40 anos, você vê o treinador que o Atlético Mineiro queria aí, o argentino, tinha 41 anos. Martim Anselmi, que estava no Porto. Tem jogadores aí jogando, o Fábio com 40 e poucos anos, Cristiano Ronaldo. Então o jogador com 35, 36 anos já é velho. Um treinador com 50 anos, 51, ainda é novo pra caramba pro futebol. E o Felipe Luiz não tem o quê? 40 anos? 41? Fez 40, olha só. Quanta coisa ainda tem que viver na vida e já começa com o pé direito. É o que eu falo, não só do Flamengo. Vamos lá, Flamengo com Felipe Luiz, Cruzeiro com Leonardo Jardim, Bahia com Rogério Ceni, para não falar o Palmeiras, que o Palmeiras já está fazendo, Palmeiras com Abel Ferreira. Eu acho que esses clubes, ganhando ou não, eles têm que manter esses treinadores, porque não vai achar melhor no mercado para fazer melhor do que esses caras estão fazendo. Então, claro, eu vou ser o primeiro a espinafrar aqui se o Flamengo não ganhar nada na temporada. Não estou escondendo, dependendo da forma como jogar também. É bom deixar isso claro, que eu posso ficar puto, mas não criticar o trabalho. Perdeu por um acidente, pressionou, a bola não entrou. Culpa do atacante, não dele. Mas Rogério Ceni, hoje no Bahia, fazendo o Bahia jogar bem. Felipe Luiz, no Flamengo. Leonardo Jardim, no Cruzeiro. Eu não tiraria esses caras. Como eu falei que eu não tiraria o Vojvoda do Fortaleza. A gente está vendo aí, ó. Só piora, Bruno Prado. Eu concordo, eu manteria o Felipe independente dos resultados. Se pudesse renovar agora, eu já renovaria. Porque ele é um bom treinador, jovem, é um cara que pode ter bastante tempo no clube, pode dar uma estabilidade que o Flamengo não tem. Acho que o Flamengo, nesse período que é muito vencedor, sim, ganhou muita coisa, é um fato, mas ele tem muitos momentos de turbulência porque ele não consegue ter o mínimo de estabilidade, e o Felipe é um cara que pode entregar isso, mas também acho, e vendo tudo que acontece todo ano, se o Flamengo cai numa Libertadores para um Estudiantes, o mundo cai em cima do Felipe. Isso já aconteceu várias vezes, né, com vários treinadores. Então, o que eu não tenho segurança de que ele vai ficar muito tempo é isso, né? Porque quando perde, cai tudo em cima do técnico, como se tudo fosse culpa do cara. E quando ganha também, eu acho que o peso que dão ao técnico aqui, ele é exagerado, assim. Quando ganha, parece que sempre foi uma super estratégia do treinador e que ele sozinho ganhou tudo, ele mexeu tudo. E quando perde também é tudo culpa dele. Acho que o técnico, ele participa, ele faz parte. Ele é uma peça importante, mas ele é uma peça. Tem jogo que não está na mão dele, né? O Mauro deu um exemplo agora aqui do jogo do Rogério com o Flamengo lá em Caxias com o Juventude. O que o técnico vai fazer se o cara resolve atravessar uma bola num campo encharcado que a bola vai parar na poça da água? O técnico vai fazer o quê? E o Rogério caiu um pouco depois daquilo, né? Pouco tempo depois daquilo ele foi demitido. Aí é só um exemplo, assim, porque o Mauro falou agora. Até no aquele Flamengo e Palmeiras mesmo, o Andrés Pereira erra. Naquele lance, qual é a culpa do técnico que estava ali, que era o Renato? Sim, tem muita coisa assim que não está na mão do técnico.
O próprio gol da Croácia contra o Brasil, a bola bate no zagueiro e vai, o Casemiro divide, vai pro outro lado, espirra, volta. Assim, eu acho que às vezes colocam tudo, quando ganha e quando perde. Que também, às vezes, quando ganha também, nossa, o cara fez uma coisa genial. Acho que às vezes até o cara assistindo algum programa, o nosso e vários outros, ele fala, peraí, nem eu acho que eu fiz tudo isso aí que esses caras estão falando. Acho que há muito exagero. Então, se o Flamengo cai para um Estudiantes, o mundo cai na cabeça do Felipe. Como às vezes ele também recebe assim parece que assim, quando ganha, às vezes parece que ele é o mago, o gênio de tudo. Há um exagero. Então, por causa desse exagero, o Felipe ele corre risco sempre. Uma eliminação no mata-mata, cai o mundo na cabeça dele. Mas vai falando de mim, minha opinião, por mim eu já teria renovado agora. Faria um contrato longo com ele, de 3, 4 anos. Independente dos resultados. Eu acho ele super capacitado, que é o que importa. O cara é bom e é jovem. Eu renovaria com ele, mas já vi várias vezes, não só no Flamengo, mas no Flamengo acho que é até um pouco mais pesado isso, mas em todo clube acontece, uma eliminação, o mundo pode cair na cabeça dele, mesmo de maneira muito injusta. Só passando aqui, né, para reforçar o que a gente está falando, o Felipe Luiz, ele tem 64 jogos pelo Flamengo, 43 vitórias, 15 empates e 6 derrotas. O mais impressionante, 116 gols marcados, 36 gols sofridos, 75% de aproveitamento. E lembrando, de 4 títulos para valer que ele disputou com grande chance de título, porque o Mundial eu não considero tanto jogando contra todas as potências do futebol mundial. Agora, ele disputou 4 competições que ele entrou disputando para valer. Ele só perdeu uma, que foi a Copa do Brasil desse ano. Ele ganhou o Carioca, ele ganhou a Supercopa e ele ganhou a Copa do Brasil. O Felipe Luiz. Então tem isso ainda. Tem as conquistas. E aí está se buscando essa renovação. A outra questão é a renovação do Arrascaeta. A negociação ainda não começou, mas o meio uruguaio, né, Mauro, ele já ganha um dos maiores salários do Flamengo e parece que ele quer aumentar ainda. Ou seja, se renovar com a Arrascaeta, vai ser papo de cerca de 2,5 milhões de reais por mês, porque o que ele ganha hoje para aumentar seria isso, Mauro, mas para o que ele está jogando também, é difícil a diretoria não renovar, né? Isso é conversa para o ano que vem, né? E tem que ver como é que ele vai estar na época. Como é que ele vai encerrar essa temporada, como é que ele vai estar no começo do ano que vem. O contrato dele termina em dezembro do ano que vem. Então tem 2... Mas você acha que o Flamengo vai conseguir segurar essa negociação, mesmo com a pressão do Arrascaeta? Porque ele já está pressionando para renovar, né? O que ele vai fazer se o Flamengo não renovar? Ele vai sair correndo, vai morar no Uruguai, vai ficar lá treinando, jogando. É o que ele tem que fazer, tem contrato em vigor. Ponto. Aí no ano que vem se conversa. Se ele não quiser renovar, ele espera ter o meio do ano, assina o pré-contrato e vai embora. Boa sorte para ele. Simples assim. Você não negociaria o Arrascaeta agora? Claro que não, claro que não. Só no ano que vem. O contrato dele acaba em dezembro do ano que vem. Você tem que estar mais próximo do fim do contrato para ter uma noção do que o cara está apresentando. O jogador que tem um histórico de contusões, afastamento, de pubs e tal. Aí você vai renovar agora? A idade também, não? A idade vai estar mais velho. Aí você vai fazer um contrato por quanto tempo? Aí você comparar, o Bruno Henrique ele fez um contrato até os 36. O Bruno Henrique teve uma lesão grave de joelho, mas ele não fica fora como o Arrascaeta. O Bruno Henrique não tem aquela situação que durou tanto tempo que o Arrascaeta não conseguia jogar mais do que 60 minutos. Todo jogo, ele saía no intervalo, saía com 10, 15 minutos. Agora está conseguindo jogar mais tempo. Então você tem que ter uma ideia de como ele estará mais próximo do final do contrato. Aí tu renova agora. Faz um contrato milionário. Chega no ano que vem, o jogador volta a ter lesão, volta a ter problema, faz o quê? Aí tu fica mais 3 anos pagando um cara, 2 anos pagando um cara que não consegue render. É isso, acho que é uma questão de até lógica. O cara quer renovar agora. Desculpa, o seu contrato é no final do ano que vem. Não tem motivo. Renovar tão cedo só vale para jogadores, como foi o caso do Alacian. Veio da base, subiu, aí se valorizou. Então o Flamengo tinha que fazer um contrato legal de profissional com ele. Ou então, como aconteceu com o Bruno Henrique, 19 para 20. O Bruno Henrique chegou ao Flamengo, ele não era um dos principais salários. Ele era um jogador ali, compondo o elenco. Ele virou um protagonista. O Flamengo foi lá, aumentou o salário dele, colocou no nível dos mais bem pagos do elenco, aumentou a multa rescisória e ele seguiu. Né? Ele conquistou isso. O Arrascaeta já está no patamar mais alto.
né? Então, para ele continuar, ter um contrato, ter um aumento, você tem que ver o que ele vai estar fazendo. Se o contrato dele acabasse agora, no final desse ano, lógico, ele estaria em boas condições para discutir a renovação. Mas se, porventura, ele não estiver bem, por exemplo, no ano que vem, como é que vai ser esse acordo? Né? É isso, tem que esperar.